noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Agora melhorou, está bacana, né? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que você acabou de sentar, irmão. Eu sei que quando quem está aqui, eu falo assim, gostaria que você se colocasse de pé e falasse, de novo, mas vamos ficar de pé só mais um pouquinho, reverência à palavra do Senhor. A palavra que o Pai tem colocado em nosso coração para compartilhar nesta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 até o 13. Mateus 9, de 9 até o 13. Mateus 9, 9 a 13. Diz assim a palavra: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, sim doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Se aceite, irmão e irmã, nós já oramos. Eu quero pedir a você que foque sua atenção na palavra nos próximos minutos. Não vai ser longo, mas que sua atenção total esteja na palavra do Pai. Às vezes nós queremos tanto que Deus fale conosco, e quando chega a hora da palavra, a gente inventa olhar o que está no Facebook, a gente inventa olhar quem mandou mensagem no WhatsApp ou mexer com outras coisas. Então, neste momento, pelos próximos minutos, concentre nessa palavra. Amém? Amém. Queridos, interessante que essa mesma narrativa do chamado de Mateus ou a vocação de Mateus, ela é feita não só no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Os três narram o mesmo episódio. E o interessante que quando você pega principalmente a narrativa de Lucas no capítulo 5, você vai ver que Jesus estava começando a chamar os seus discípulos. E o interessante é o seguinte, ele chamou primeiramente pescadores, Pedro, André, Tiago, João, e agora Jesus vem e chama um que não era pescador, um que era um publicano, um cobrador de impostos, que é exatamente Levi, chamado Levi por Marcos e Lucas, e logo depois também chamado de Mateus, é a mesma pessoa. E Jesus se encontrava ali em Cafarnaum. E Jesus se encontrava em Cafarnaum ensinando na praia, e de repente o texto fala que Jesus, passando pela coletoria, ele viu ali um homem assentado de nome Mateus. E aí permita-me lhe apresentar Mateus. Quem é Mateus? Mateus, nós já falamos, era um cobrador de imposto ou publicano. Isso. Os publicanos, eles tinham a missão de recolher impostos para Roma. Irmãos, interessante que esses publicanos ou cobradores de impostos, no contrato que eles tinham com Roma, eles recebiam uma porcentagem que era deles.
E curioso que a palavra de Deus vai ensinando para a gente, quando a gente começa a adentrar mais a fundo, lá em Lucas, no capítulo de número 3, versículos 12 e 13, quando as pessoas vêm a João Batista para serem batizadas, João Batista vieram publicanos também, e João Batista, quando eles dizem assim, o que nós vamos fazer, João? João vira para os publicanos e diz o seguinte: não cobrem mais do que está estipulado cobrar. Por quê? Geralmente o cargo de publicano ou cobrador de impostos era um cargo comprado. E por que ele era comprado e era tão valorizado? Porque era muitas vezes visto como um caminho fácil para se alcançar riqueza, se alcançar posses materiais. Não é à toa, se você se lembra de um outro publicano que está lá no capítulo 19 de Lucas, que é Zaqueu, e quando Jesus chega na casa de Zaqueu, as pessoas vão dizer assim: Jesus se hospedou com um homem pecador. Sabe o que era interessante, irmãos? Os publicanos não eram bem vistos, porque eles eram considerados exploradores do povo. Sabe, socialmente falando, o publicano era a pior estirpe que poderia existir. Era a pessoa que, quando alguém falasse era publicano, o outro falava assim: publicano não vale nada. Interessante que a própria palavra de Deus, quando Jesus vai falar alguma coisa, e a gente vê isso lá em Mateus 21, 32, quando ele se refere ele conversando ali com os fariseus, com aquelas pessoas que se julgavam santas, ele vai dizer o seguinte: porque João veio a vós outros do caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Ou seja, publicano, irmão, é alguém comparado a uma prostituta, é alguém do mesmo nível social de uma meretriz, para você entender qual era o nível de Mateus. Esse era Mateus. E para piorar a coisa, Mateus era judeu. O pessoal olhava para Mateus e falava assim: esse cara é traíra, esse cara está explorando o próprio povo. Sabe aquela pessoa que o outro olha para ele e fala assim: nem a mãe dele gosta dele? Esse era o caso de Mateus, querido. Geralmente os publicanos que eram judeus, nem os próprios familiares eram simpáticos a eles. Por quê? Porque eram pessoas que viviam explorando a própria família, cobrando impostos a favor do Império Romano. E ali, querido, de repente, num belo dia, Jesus está ali em Cafarnaum, que era a cidade de Mateus. Jesus está ali ensinando na praia, e Jesus passa pela coletoria, e está o Mateus lá sentado. E Jesus olha para ele e fala o seguinte, é o que está aí no versículo 9: segue-me. Ele estava sentadinho na cabine dele lá, Jesus olha para ele e fala assim: segue-me. Sabe, irmão, eu não sei o que passou no coração de Mateus naquela hora. Ninguém gosta de mim, eu não sou importante para ninguém, eu sou o mais desprezível dos seres humanos, e de repente esse homem passa para mim e fala que eu tenho valor. De repente esse homem passa para mim e fala assim: me acompanha. Queridos, e a palavra diz que Mateus levantou e seguiu Jesus. Não diz que ele questionou Jesus, não diz que ele perguntou para quê, não diz que se eu deixo acertar minha vida primeiro, mas a palavra diz que Mateus abandonou a coletoria, sua cabine de cobrança naquele momento, e acompanhou Jesus. Sabe, eu fico pensando que Mateus provavelmente, apesar
do ministério de Jesus estar muito no início, Mateus já devia ter ouvido falar de Jesus. E sabe, Mateus de repente ouviu aquele chamado tão doce, aquela voz tão suave, e Mateus compreendeu o seguinte: ninguém mais pode preencher meu coração a não ser este homem, a não ser essa voz tão mansa. Ninguém pode mais dar sentido à minha vida, ninguém pode trazer a mim um sentido digno de vida, a não ser Jesus. E interessante, querido, Lucas, ele vai falar na narrativa dele lá uma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte: então ele se levantou e deixou tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Este ato de Mateus se levantar e deixar tudo, é deixar tudo, irmão. Tinha um monte de gente de olho no trabalho dele. Ele não era um pescador que poderia voltar a pescar. Ele era alguém que estava abrindo mão de algo que ele tinha comprado, de algo que ele tinha suado para conseguir, e agora, quando ele abria mão de seu cargo, ele estava dizendo: nunca mais eu vou conseguir voltar isso aqui. Curioso, ele estava abrindo mão da posição social dele, ele estava abrindo mão da riqueza, ele estava abrindo mão dos prazeres, ele estava abrindo mão de tudo aquilo que até então fazia valor, fazia sentido para ele, porque ele tinha achado um sentido maior na vida dele. Interessante que Paulo, quando ele vai falar sobre isso, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, é um texto que é maravilhoso. Paulo diz o seguinte lá, Filipenses 3, 7 e 8: mas o que para mim era lucro, presta atenção, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Interessante que outras versões, ao invés de dizer que as considero como refúgio, vai dizer que as considero como esterco para ganhar a Cristo, as considero como nada. Está entendendo, querido, que para Mateus, naquele dia, ele encontrou um novo sentido na vida. Mateus, naquele dia, ele encontrou algo que fazia sentido, algo que trazia sentido à sua existência, algo que preenchia o vazio que havia em seu coração, algo que era capaz de encher o seu coração de paz, de alegria, de consolo, algo que era capaz de trazer ao seu coração a segurança de que ele estava em Deus, algo que era capaz de trazer a segurança ao seu coração, que agora ele estava no caminho certo e que não havia volta e que com certeza ele iria para o céu. Aleluia. Irmãos, tão maravilhoso. E o versículo 10 vai falar que sucedeu que estando ele em casa à mesa. A narrativa de Lucas é mais interessante, que Lucas vai falar que Mateus promoveu uma grande festa. Sabe, Mateus ficou tão radiante de ter encontrado Jesus. E Mateus agora vai promover uma grande festa. E sabe quem que ele convida para essa festa? Os amigos dele, as pessoas do relacionamento social dele, que até então ele conhecia, que eram os demais publicanos. Interessante, tudo a ver com célula, né? Tudo a ver em abrir a casa dele, promover uma grande festa. Ele fala: vem cá, deixa eu contar para vocês algo que aconteceu comigo, que mudou a minha vida. Deixa eu apresentar Jesus para vocês. E ele leva Jesus está
festa, e enquanto os fariseus, enquanto os religiosos estão dizendo, mas é absurdo, isso é um escândalo, Jesus se assenta para comer com essa gente. Fico imaginando, né, que se o Kiko do Chaves estivesse lá, ele estaria dando gentalha, né? E Jesus vira e fala para aquele povo assim: nós somos que precisam de médico, são enfermos, esses que precisam ter um encontro comigo, esses que precisam de salvação. Querida, esse texto ensina para nós algumas lições preciosas. E rapidamente eu quero compartilhar com você alguns pontos. O que é que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que todas as pessoas são amadas e desejadas pelo Pai Celeste. Aleluia. Sabe, mesmo aquela pessoa que socialmente a gente pode achar que não vale nada, mesmo aquela pessoa que está completamente, irmão, aprisionada pela droga, mesmo aquela pessoa que a gente olha e fala assim, isso aí tem jeito não, mesmo aquela pessoa que, por mais que você olhe e fala assim, isso aí todo mundo já tentou alguma coisa, ninguém conseguiu nada, essa pessoa, ela é amada e ela é desejada pelo Pai Celeste. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nunca permita que o seu coração lhe traia, nunca permita que o seu coração lhe traia de você olhar para alguém e falar que não tem mais jeito, nunca permita que seu coração lhe traia de você olhar uma vida e falar assim, essa aqui não tem mais saída para ela. Meu querido, tem saída. Jesus é a saída, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é o pastor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Interessante que a gente gosta muito de João 3,16, e João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente esquece de ler mais um pouquinho o 17, e o 17 vai dizer o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus por isso. Entenda uma coisa. Segunda coisa que eu quero compartilhar nesta noite com você, querido. Tem um cântico daquele antigão naftalina. Tenho certeza que você talvez até nem conheça. Está com vergonha, tem hora, né? Você nem ouviu isso, né? Esse cântico diz o seguinte: pois não há pecado culpa maior que seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Querido, entenda. Não há pecado ou cadeia que Jesus não possa perdoar ou quebrar. Não há pecado ou cadeia que Jesus não possa perdoar ou quebrar. A palavra diz o seguinte para nós, lá em 1 João 2, 1 e 2: filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não tem pecado, irmão, que o sangue de Jesus não abate.
Consequência do pecado é outra coisa, outro assunto. Mas pecado, não tem pecado algum que Jesus não seja capaz de perdoar ou não perdoar. Talvez você conheça alguém tão amarrado pelo pecado, tão preso pelas teias do pecado, tão sufocado. Se você pensa o seguinte, não tem mais jeito para ele, tem sim. E talvez até mesmo, quem sabe, você, algum de nós, esteja lutando contra algum pecado que a gente fala assim, não tem jeito, não vou conseguir. Vai conseguir em nome de Jesus. Aleluia. Porque não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há cadeia que o Senhor não possa quebrar. Creia nisso, irmão. Sabe? O adversário das nossas almas, ele quer muitas vezes dizer para nós, você é fraco, você não consegue, essa cadeia, esse grilhão, você jamais vai romper. Mas em nome de Jesus, da nossa força, a gente não consegue, mas o maior é aquele que está em nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, próximo ponto. Jesus não apenas nos ama, o Senhor não apenas apaga todo o pecado, quebra toda a cadeia, mas o Senhor nos dá uma nova vida. Aleluia. O Senhor nos permite andar em novidade de vida. Deixa eu te contar do irmão Mateus. Se você pega lá Atos 1, 12, 14, você vai ver que Mateus, não apenas aquele dia deixou a coletoria, mas ele seguiu Jesus durante toda a sua vida. Mateus capítulo 1 vai dizer daqueles que estavam no cenáculo aguardando a descida do Espírito Santo. Sabe quem estava lá no meio? Mateus. Sabe outra coisa bacana, irmão? Esse evangelho que nós lemos, confesso a você que a narrativa de Lucas eu achei ela muito mais didática para esta noite, mas eu preferi ler a de Mateus, porque Mateus foi o primeiro dos discípulos a escrever o evangelho. E o interessante é que o evangelho de Mateus foi um evangelho direcionado para o povo judeu, extremamente usado pela igreja no primeiro século. E Mateus ele fez questão de lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é citado 99 vezes no evangelho de Mateus para mostrar: Jesus é o Messias, Jesus é o Emanuel, aquele homem que um dia me chamou lá na coletoria, ele é o Senhor, ele é o enviado de Deus, ele é o Salvador, ele é o Cristo. Querido, nesta noite, permita-me te fazer uma pergunta. Você já se encontrou com Jesus? Você já ouviu Jesus te chamando? Segue-me. Se você ainda não tinha ouvido nesta noite, o Senhor Jesus está falando com você. Segue-me. Nesta noite o Senhor está falando com você. Venha após mim. Sabe, querido, experiência com Jesus acontece a partir do momento que a gente abre o coração, que a gente levanta e fala: Senhor, eu vou contigo. E interessante que o Mateus ele largou tudo. E segundo ponto que nós precisamos entender: para seguir o Senhor, nós precisamos largar tudo. E quando nós falamos de largar tudo, largar, querido e querida, não apenas pecado, mas largar também todo o peso. Interessante que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, 2, ele vai dizer o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé de Jesus. Talvez não tenhamos uma luta, não seja o pecado que nos está atrapalhando, mas é o peso.
é pecado, mas que prejudica a sua vida de fé. Peso é tudo aquilo que não é pecado, mas que te atrapalha na caminhada de fé. Quer um exemplo? Orar pouco. Orar pouco não é pecado, mas pode e te dificulta na caminhada de fé e pode abrir brecha para que o pecado entre em sua vida. Ler pouco a Bíblia. Ler pouco a Bíblia não é pecado, mas te torna fraco na sua caminhada de fé. Ter uma frequência irregular aos cultos da igreja é pecado? Não é pecado, irmão, mas dificulta a sua caminhada de fé, te torna frágil. E aí, quando vem a luta, quando a tempestade chega, que a gente vê o quanto que a fé está fraca, o quanto está pequenininho, a nossa fé, o quanto nós precisamos do Senhor. Além de deixar todo o peso, tenha em mente, querido, deseje que outros experimentem o que você já experimentou. Amém? Interessante. Deixa eu te falar uma coisa. E a gente já está caminhando para o término aqui, tá? Mateus foi lá e chamou quem que ele conhecia. Só gente boa. Só cobrador de impostos e barbeiro. Só gente que, aos olhos da sociedade, eram reprováveis. Sabe, às vezes, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Na nossa caminhada no dia a dia, nós vamos conviver com muita gente de práticas que não são corretas aos olhos da sociedade. São esses que mais precisam ouvir a palavra do Senhor. E às vezes a gente não tem coragem de falar assim: vamos lá na igreja comigo, vamos na célula comigo. Deixa eu te falar, você está me falando isso, mas eu quero te falar que eu vou estar orando por você. Saiba que muitas vezes aquela pessoa que não conhece a Cristo, que compartilha alguma luta dela com você, porque ela quer que você ore por ela. Caminhando ainda um pouquinho mais, entenda que o Senhor vai nos colocar com pessoas que conhecem o nosso passado. Sabe aquela história? Eu sei o que você fez no verão passado. Muitas vezes o Senhor vai nos colocar com pessoas que sabem que era a nossa vida antes de conhecer o Senhor. Assim como aconteceu com Deus. Irmão, em que momento de testemunhar? A pessoa fala assim: mas você falava mentira. Falava mesmo, mas não falo mais. Você contava piadinha pesada? Contava mesmo, mas não conto mais. Sabe por quê? Porque a gente veio encontro com Jesus. E é isso que Mateus fez, querido. Mateus não fugiu do seu passado. Mateus não fugiu daqueles que andavam com ele. Mas Mateus falou o seguinte: cara, deixa eu te falar um negócio. Eu encontrei com Jesus aqui, eu joguei tudo para cima e estou indo atrás dele. E eu não podia ir sem dar essa festa para você conhecer esse Jesus. Para você conhecer o que aconteceu comigo. Fazer um monte de coisa errada, hoje já não faço mais. Querido e querida, seja intencional naquilo que Deus tem colocado ao seu redor, nos seus contatos com as pessoas. Sabe, encerrando, eu pedi para o pastor Maicon passando aqui para ele. Hoje o Senhor está passando aqui nessa noite e está falando para mim e para você. Siga-me. O desejo do Pai é que nós nos levantemos de onde nós estejamos, deixemos tudo e possamos ir atrás dele. Deus. Amém? Que assim como Mateus fez aquele dia, possamos fazer nesta noite.
Amém? Quero dizer que essa palavra falou muito ao meu coração. Falou muito ao meu coração, no sentido de nós realmente irmos atrás de Jesus, de nós deixarmos tudo de lado, de nós buscarmos a cada vez mais estarmos próximos dele. Espero que o Senhor, pela graça dele, a palavra dele, que o Espírito de Deus possa estar perfeito no seu coração também. Aleluia. Amém.